Gente, o que está acontecendo aí, Ezequiel? Tá chovendo demais na conta. Está chovendo, Corá. E justamente hoje começa a Operação Chuvas de Verão. É uma operação que é realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, aí incluindo todas as defesas civis municipais de todos os municípios paulistas. E a Operação Verão vai ser lançada agora às 2 horas da tarde lá no Palácio dos Bandeirantes, na presença do governador Rodrigo Garcia. E eles estão trazendo para esse ano as informações e os detalhes. Tem informação aqui na tela. Para a operação, né, que vai iniciar aí hoje. Além da entrega da operação, nós vamos ter também entrega de viaturas. São 31 viaturas que serão entregues a 31 municípios diferentes do estado de São Paulo, justamente para atuar nessa Operação Verão. A Operação Verão, a Operação Chuvas de Verão, nada mais é do que uma preparação, é um ambiente em que a Defesa Civil de todo o estado de São Paulo estabelece umas normas técnicas de como atuar nesse período de chuva. O que fazer, por exemplo, é considerado agora para esse período que 80 milímetros de chuva em 72 horas coloca o município em estado de atenção. Por que coloca o município em estado de atenção? Porque nós estamos num período chuvoso, pode ser que ocorra novas chuvas e acima de 80 milímetros nós podemos ter transbordamento de rios, nós podemos aí ter inundações, alagamentos e até também o deslizamento de terra, como nós falamos ontem. Então, acima de 80 milímetros, os municípios já entram em estado de atenção. Quando chega nesse estágio, a Defesa Civil ela já estabelece para os municípios procedimentos de vistoria. Então, que áreas que vão ser vistoriadas, como se procede, que alerta que se emite para a população, vai evacuar uma área ou não, corre o risco de transbordar ou não. Então, tudo isso se acontece durante esse período da Operação Chuvas de Verão, que começa agora no dia 1º, né, no dia de hoje, 1º de dezembro, e vai se estender até dia 31 de março, né, que é o período que fica vigente a Operação Chuvas de Verão. E é interessante, Corá, que hoje eles lançam também uma campanha que eles chamaram essa campanha de Não Se Arrisque. E é importante essa campanha porque as pessoas precisam dessa conscientização de que não se deve arriscar em áreas alagadas, não deve permanecer em áreas em que a Defesa Civil emitiu um alerta para evacuação. É risco de vida. É risco de vida, como nós vimos nos casos do Paraná, como o próprio coronel mostrou aqui as imagens dele salvando um motociclista que enfrentou uma enxurrada. A gente tem que entender que a vida tem muito mais valor do que aquele momento de chuva. Aquele bem material que a pessoa às vezes quer salvar e acaba, em vez de salvar o bem material, acaba perdendo a própria vida, na verdade. Exatamente. E vamos lembrar aí, Corá, que por mais que a operação começa hoje, as chuvas já se anteciparam. Está chovendo muito, como você disse, e as chuvas que estão ocorrendo agora são chuvas típicas de verão mesmo, que a gente chama de tempestades convectivas. O que é isso? O que são essas chamadas tempestades convectivas? O nome é até bonito, né? E até difícil de dizer, mas essas são tempestades que são aquele período de chuva que chove muito, é um volume de chuva muito grande para um curto período de tempo. E aí, automaticamente, a vazão dos rios não dão conta, acaba formando aquelas lâminas de água nas rodovias. A estrutura que muitas das vezes o solo tem, o asfalto tem também, não está preparado para esse tipo de quantidade de água, não é? Exatamente. E aí o que pode acontecer nessas tempestades? Essas tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de ventos, de granizo, pode acontecer também dessa quantidade de chuva provocar inundações e alagamentos em alguns pontos, porque às vezes acaba chovendo em um curto período de tempo, 1 hora, 2 horas, o que é previsto para o mês todo. E falando sobre essas tempestades, falando sobre as chuvas, Corá, nós temos algumas informações que é importante a gente trazer aqui, que são o que choveu nessa madrugada, né? Algumas pessoas se surpreenderam com chuva que caiu nessa madrugada. Aí eu mesmo acordei nessa madrugada com trovoada, meu Deus, tá caindo o mundo aí. Na cidade de Americana choveu 15 milímetros essa madrugada. Santa Bárbara choveu um pouquinho mais, choveu aí 23 milímetros de chuva. E em Nova Odessa choveu 12 milímetros. Só que a gente tem que lembrar que agora, nessa Operação Verão, então já começa a vigência do que se chove nas últimas 72 horas. Para quem não tem noção sobre essa questão técnica dos milímetros, é uma quantidade muito alta? É uma quantidade muito alta. E aí a gente tem que lembrar que, dependendo o período de tempo, isso simplesmente não vai acontecer nada. Né? Vai ser uma chuva simples, como foi o que aconteceu na madrugada, né? Choveu essa quantidade de água.
porém não foi suficiente para provocar estragos. Enche os rios danos ali e tal, mas nada que causa aquele transtorno, né? O problema é quando a gente começar a ter chuvas, Corá, em torno de 1 hora e meia, 50 milímetros de chuva, por exemplo. Que aí a gente já sabe que a quantidade de água é muito grande e vai ter problemas em algumas cidades. E é importante a gente lembrar que, por exemplo, em Americana, nas últimas 72 horas já choveu 52 milímetros. Em Santa Bárbara, nas últimas 72 horas, choveu 61 milímetros. E em Nova Odessa, nas últimas 72 horas, ou seja, nos últimos 3 dias, já choveu 79,3 milímetros. Mais que Americana, Santa Bárbara. Mais que Americana. Ou seja, se tivesse chovido 1 milímetro a mais essa madrugada em Nova Odessa começava a operação Chuvas de Verão em estado de atenção. Então já ia ter um alerta para Nova Odessa de que as chuvas poderiam apresentar riscos lá para a cidade. Isso que a gente já vem noticiando, aí é onde né? todo o trabalho da Defesa Civil de alertar a população, né, de alertar essas áreas que podem sofrer alagamentos, é muito importante esse trabalho que a Defesa Civil faz. E é importante, Corá, a gente mostrar agora na tela o que está, porque está previsto mais chuva. Nós vimos aí, a operação começou, antes da operação tinha chuva e agora está previsto mais chuva. Até terça-feira... Vai chover mais, é isso? Vai chover mais. Até terça-feira tem previsão de chuva para todos os dias. Nós estamos olhando as imagens de Santa Bárbara do Oeste. Então, para hoje, Santa Bárbara tem uma previsão aí de 20 milímetros de chuva. Vai chover em Santa Bárbara. Lembrando que isso é uma previsão, Corá, porque quando de fato a chuva cai, pode ser que muda completamente. Sim. O que estava previsto 20 milímetros pode chover mais, ou pode chover menos, ou dependendo a força do vento e a direção do vento, pode levar essas nuvens embora e simplesmente não chover na cidade. Essa água vai cair para algum lugar aí. Vai cair em algum lugar, tem aí essa semana. Então até terça-feira... É Santa Bárbara, certo? Santa Bárbara, vai aparecer aí Americana também. Americana a gente vai ter aí a previsão de chuva, esses 3 municípios acima de 80% de probabilidade de chuva, ou seja, então é muito grande a possibilidade que volte a chover hoje. Geralmente, sempre no período de verão, as chuvas mais intensas acontecem no período da tarde, sempre a partir das 5 horas da tarde em diante. É isso que eu ia te perguntar agora, mais no final da tarde, né? É onde as pessoas têm que estar mais atentas, justamente o horário de pico, a hora que as pessoas estão indo embora, voltando para casa, saindo do trabalho. Então tem que estar atento, porque é justamente o horário que a chuva decide cair e pode provocar inundações e causar transtornos. E para a Americana, a previsão é de 10 a 20 milímetros de chuva para hoje. E para Nova Odessa, a previsão é até 10 milímetros de chuva. Então, lembrando que aí até... agora Nova Odessa na tela. Até Nova Odessa na tela, colocou para vocês. Então, até terça-feira, todos os dias, nós temos 80% de possibilidade de chuva. Aí, aquilo que a gente fala, Corá, previsão de tempo... Como a própria palavra está falando, ela é uma previsão, é uma probabilidade, tudo pode mudar, a intensidade da chuva pode aumentar ou os ventos podem levar essas nuvens embora. E nós temos que lembrar de um detalhe que para esse período da Operação Verão, nós temos aí também as tempestades que ocorrem, que são os eventos severos. As pessoas acham que não, mas a nossa região está localizada em uma região de eventos severos, como tornados, microexplosões, vendavais. Isso é típico da nossa região, porque nós estamos em uma rota, a região de Campinas é uma rota para esses eventos, e os eventos severos não conseguem ser previstos com menos de 1 hora de antecedência. Olha só, então tem que estar atento, alerta. Porque não tem como a Defesa Civil ou os órgãos meteorológicos falar amanhã tem uma previsão de evento severo para a Americana. É conforme o acompanhamento diário que as equipes fazem, que até 1 hora de antecedência pode prever um evento severo. E outra, gente, tá vendo que tá alagado? Não vai, mete o carro lá, não passa a moto lá, que vai acontecer quando você olha a enxurrada. A enxurrada leva a força da natureza. Já falou Ezequiel aí, ó, vai ter chuva, né? Pode acontecer que venha pancada de chuvas, né? Algo aí que deva ter um alerta maior. Então fica de olho, né? A Defesa Civil também tem as redes sociais, né? Tem a prefeitura, a própria prefeitura de Americana, prefeitura de Santa Bárbara, Nova Odessa. E claro, a TV Todo Dia sempre vai estar aqui te informando sobre essa situação. Tem alguma coisa mais para acrescentar? A orientação que a gente deixa para a população, para as pessoas que nos assistem, Corá, é o seguinte: como a própria campanha que está sendo lançada agora às 2 horas da tarde, não se arrisque. Está chovendo muito, conhece a área, sabe que aquela área sempre vai estar alagada. Por exemplo, ali próximo da rodoviária de Americana, que sempre alaga. A Avenida da Saúde. Ali em Santa Bárbara, próximo ao Jardim Conceição.
né? Ou na entrada da SP. O bairro São Fernando. Já sabe que são pontos que sempre alagam com chuvas fortes. Fique atento, não se arrisque, não entre nessas áreas alagadas. Bom, fica aí o recado.